Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou consultora da Contimatic. Hoje vamos falar da parte cadastral do Robomatic dentro do sistema contábil Fênix. É o primeiro passo para montar, as rotinas para facilitar o nosso trabalho na contabilidade, todo mês. O que podemos fazer? Ativar a empresa, tá? Sempre no mês que desejamos executar essa rotina. Então, essa rotina que iremos montar, ela pode ser executada pela empresa ativa, ou podemos também ir aqui no cadastros, montar fila. Então, aqui podemos montar, por exemplo, uma fila de empresas que trabalham no lucro real. Então, eu posso marcar aqui todas as empresas que trabalham no lucro real, porque eu posso fazer uma determinada rotina, como, por exemplo, processar o CLALUR aqui no sistema. Eu não posso colocar uma empresa do lucro presumido nessa rotina, porque senão vai dar erro e não vai ser executada da forma que desejamos, tá? Então, eu vou criar uma rotina e vou colocar aqui as empresas que é do lucro real. Eu vou gravar, tá? Então, aqui no robô, ao lado superior da tela, ele vai sempre vir com a opção robô desligado. Então, nós, usuários, temos que ligar o robô para começar a cadastrar, as telas, para que depois ele gere tudo que a gente planejou aqui no robô. Então, o primeiro passo, eu vou clicar aqui na setinha para baixo e vai habilitar o cadastro de telas robotizadas. O que seria esse cadastro de telas robotizadas? O sistema contábil, ele já trabalha, com as opções de balancete em Excel, o balanço em Excel. Então, aqui nesse telas robotizadas, a Contimatic ela já disponibilizou algumas funções, no quais podemos definir da forma que desejamos. Então, essas rotinas aqui da Contimatic, essas tabelas robotizadas, essas telas robotizadas, ele tem a opção de origem, que é a Contimatic. Então, é tudo que a Contimatic já colocou aqui no sistema. Então, nós não conseguimos excluir essas rotinas. Nós podemos cadastrar rotinas novas. Então, eu vou inserir, um cadastro de telas robotizadas e vou dar um exemplo. Eu vou colocar a atividade, a opção de relatórios. E aqui abaixo, eu vou colocar balancete, que é a descrição, dessa tela. Então, eu vou colocar balancete em XLS. Então, aqui temos todos os campos que podemos padronizar, E temos aqui a opção balancete de verificação. Eu vou dar um duplo clique, ele vai me habilitar a tela. E eu vou deixar marcada a opção planilha em XLSX e vou salvar esse parâmetro. Vocês podem ver que ele criou um código 10.000. Então, tudo que for acima de 10.000 é a rotina que o usuário foi e cadastrou aqui nessa tela. Então, se queremos, de repente, tiver que excluir ou até podemos copiar essa rotina, então eu vou clicar aqui em copiar e trocar o nome, para facilitar aí todos os cadastros para executar esse robô, ok? Então, aqui na setinha para baixo, temos a opção de cadastros de tarefas manuais. O que seria esse cadastro? Esse cadastro de tarefas manuais, podemos fazer como se fosse um lembrete.
eu vou dar um exemplo. Eu vou inserir uma tarefa manual e vou colocar conferência. Aqui temos a opção de tela, a opção de lançamentos contábeis. Então, quando eu cadastrar essa tarefa e ele começar a rodar essa rotina que eu vou cadastrar, ele vai habilitar a tela de lançamentos contábeis para que eu possa abrir, tá? E depois eu executar ela. E atividade, eu vou colocar relatórios e vou gravar. O que vocês podem ver que ele criou o outro código, né? E a origem usuário, tá? Então aqui eu posso excluir, eu posso alterar, tá? Eu posso inserir várias tarefas. Essa tarefa manuais, o ideal é nunca colocar ela em uma rotina que queremos que execute em um horário que não estamos no escritório, tá? Porque senão ela para e espera o usuário ele fazer a conferência, né? Que é um exemplo que eu dei aqui, foi a conferência. Então eu posso, vamos supor, criar uma rotina de integrações. Então eu coloco lá a integração da folha, a integração do fiscal. E no final eu coloco a conferência e após a conferência, que é a tarefa manual, eu coloco os relatórios. Se eu não tiver no momento, o que acontece? Ele para e ele não executa mais, ele não dá continuidade. Então, vocês sempre colocam aí as tarefas manuais em um momento que vocês vão estar aí no escritório para dar continuidade nesse processo. Então, aqui ainda na seta para baixo, temos a tela principal, que é cadastro de rotinas. Então, a Contimatic, ela já colocou algumas rotinas principais que um departamento contábil tem, tá? Então, vocês podem ver que é a origem Contimatic. Se eu der um duplo clique, ele vai habilitar essa contabilização padrão para informar o que será feito nela. Então, aqui, essa rotina ela já está pronta. Ela vai fazer o quê? Ela vai gerar lançamentos mensais constantes, ela vai fazer a importação de planilhas, ela vai fazer a integração do ativo imobilizado, a integração da folha. Então, tudo que está no lado direito é a forma que o sistema vai executar essa rotina, certo? Então, eu vou fechar aqui a tela e vou cadastrar uma nova rotina, uma rotina que eu queira montar totalmente do zero, tá? Eu vou clicar em inserir, vou dar um nome a essa rotina, então, eu vou colocar contabilização do mês. Aqui podemos informar a empresa ativa, que é a empresa que eu estou ativa, ou podemos informar a opção fila e informar aquela fila que eu falei em primeiro momento, que podemos montar determinadas filas de empresas que trabalham aí da mesma forma de tributação para ela poder fazer e executar essas rotinas de forma mais rápida, né? Sem apresentar erro. Porque se eu cadastrar uma fila que tem uma empresa, que, vamos supor, eu tenho uma fila de empresas que vão fazer a integração. Se dentro dessa fila tiver uma empresa que não faz a integração, ela vai dar erro. Então, ela não vai facilitar, né? Então, o ideal da fila é isso, é montar as empresas realmente que vão executar aquela rotina que a gente vai cadastrar aqui agora, ok? Então, eu vou deixar a opção da empresa ativa e aqui eu vou habilitar os leques de informações para facilitar aí a visualização de tudo que o sistema vai fazer. Então, temos a opção de imprimir o plano, de fazer a importação dos extratos bancários,
tá? A integração do ativo, do valor. Temos também os processamentos de consolidação entre matrizes e filiais, o simulador de regime tributário, encerramento do período, as demonstrações contábeis, né? Também temos várias delas aqui no robô, que podemos já processar para fazer a impressão até dos relatórios. Os relatórios, né, da contabilidade, as integrações e a opção de importação conforme o layout da Contimatic. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui nessa rotina? Eu vou querer que ela faça só as integrações. Então, eu vou colocar aqui integração da folha, integração da escrita, as integrações dos DARFs e títulos. E após as integrações, eu quero que o sistema faça a importação das planilhas de lançamentos e cadastro de bens. Então, eu vou clicar aqui. E essa ordem que está do lado direito é a ordem lógica, que é exatamente o passo a passo de qual tela que ele vai executar primeiro. Então, ele vai integrar a folha. Se caso não quisesse a folha aqui em primeiro lugar, eu posso aqui na setinha colocar a folha aqui abaixo, tá? Então, eu posso ordenando qual a opção que vai ser executada em primeiro momento, tá? Aqui acima temos as telas robotizadas, né? Então, eu cadastrei aquele balancete em XLS, então eu posso vir aqui, dar um duplo clique e ele vai, após as integrações, ele vai me gerar um balancete em XLS, tá? Também temos as tarefas manuais, que se caso vocês tiverem a necessidade de colocar ela nessa rotina, vocês podem também colocar, tá? Dar um duplo clique e colocar aqui a opção das tarefas manuais. Feito isso, eu clico em gravar e o cadastro está aqui feito nessa tela, contabilização do mês. Eu posso executar a rotina dentro dessa tela, porém, para que o sistema faça a importação dessas planilhas, eu preciso alimentar o meu robô. Eu preciso alimentar para que ele encontre essas planilhas no momento que eu executar essa rotina. Então, eu posso fazer de duas formas. Aqui no robô, tem a opção de alimentar robô, e eu posso selecionar arquivos e direcionar qual que é a pasta que esse arquivo se encontra. Então, eu posso vir até a pasta onde que estão, né, esses arquivos. Então, vou dar um duplo clique. Eu posso copiar arquivos. Ele já fica guardado lá na pastinha scan, tá? Mas ele não foi executado. Eu só alimentei para que quando o sistema gere essa rotina, ele encontre esse arquivo para fazer esse processamento. Ou eu posso acessar a pasta onde se encontram esses arquivos, vou clicar com o botão direito, tem a opção aqui, enviar para alimentar robô. Então, ele reconheceu que é a empresa 007, o arquivo de bens em XLS, e eu vou copiar arquivos. Tá? Então, temos essas duas formas, ou ir na pasta que esses arquivos se encontram, ou ir no robô e clicar em alimentar robô, ok? Aqui também no robô temos o cadastro de rotinas agendadas. Então, vou clicar e agendar essa rotina para ser executada no dia e na hora que eu desejar. Vou clicar em inserir, vou colocar aqui reunião. Vou clicar
na minha rotina, que seria a contabilização do mês. Eu vou dar um duplo clique. Aqui tem o dia e o horário que essa rotina irá ser agendada. Então, eu vou colocar aqui 52. Feito isso, eu vou pedir para gravar. Eu tenho que fechar essa tela e aguardar o horário para que essa rotina comece a ser executada, ok? Então, ela começou a executar. Está importando as planilhas. Ok. Então, após essa geração dessa rotina, o sistema ele vai habilitar um log, que é informando o que foi feito nessa rotina. Então, ó, executando a rotina tal, ele fez o quê? A integração da folha, a integração fiscal, os DARFs e títulos. Ele deu aqui, no caso, uns avisos que não existem, né, arquivos de texto para importação. Ok, não tinha mesmo, né, que as planilhas que eu alimentei foram só as planilhas em XLS. Então, aqui, ele gerou, ele importou os lançamentos contábeis e os cadastros de bens. E aqui abaixo, ele iniciou a rotina do balancete em XLS. Aqui ele vai aparecer tipo um caderninho, né? Então, eu posso dar um duplo clique. Que vai habilitar esse balancete no Excel. Tá vendo? Eu posso fechar. Estando tudo certo, pessoal, eu fecho e posso dar continuidade aí nas conferências, né? Olhar mesmo se aqui em lançamentos contábeis, os lançamentos de importação, olha, foram feitos aqui, né? Foram inseridos aqui na telinha de lançamentos contábeis. Temos aqui as opções da integração da folha, da escrita, tá? Dos DARFs. Então, feito isso, é só eu conferir os relatórios, fazer a conciliação. Então, esse processo das rotinas que o sistema Contimatic tem, né, aqui na parte do robô, ela facilita muito aí os usuários que utilizam o sistema. Continuando aqui no robô, temos também aqui na setinha, para baixo, a opção de visualizador de arquivos. Então, tudo que eu gerei de arquivos, ele mostra aqui, ele vai guardar essa informação aqui dentro do sistema. Então, olha, vocês podem ver que ele mostra qual que é a empresa, qual que foi o usuário, né, que agendou, que executou essa rotina. Se eu der um duplo clique, aqui no caso da planilha, vou dar um duplo clique, eu consigo visualizar qual que é a planilha que foi importada aqui pelo robô. Então, isso vai facilitar muito as conferências, as análises contábeis. Então, aqui na setinha para baixo, também temos a opção de rotinas Contimatic, que são todas aquelas rotinas que a Contimatic ela já disponibilizou aí para vocês, tá? E aqui abaixo temos as rotinas do usuário, que é a contabilização do mês, que no qual foi a que eu criei. Porém, essas rotinas vocês podem criar para várias situações. Vocês podem cadastrar uma rotina só de integrações, uma rotina só de importações. Então, vocês têm que definir qual que é a melhor forma para fazer essas rotinas de forma automática aqui no nosso sistema. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção aí de todos. Qualquer dúvida, vocês podem estar ligando no suporte para tirar, né, alguma dúvida que ficou aqui, ok?
Agradeço a todos.